Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Continuando, 414. Realiza o Atman, pura bem-aventurança. Tal é a natureza do Atman. Desiste desse nome e forma sem consciência e nunca mais penses nisso, tal como não pensas em comida que foi vomitada. Então, desiste desse nome e forma sem consciência. Mais uma vez, não é? O corpo sem aquilo que o anima é apenas um amontoado de carne e ossos sem interesse nenhum. Então desiste desse corpo e regressa à fonte da consciência que a tudo anima. E esta forma, não é? Como pensas em comida vomitada, não é? Esta forma de se dirigir ao corpo, mais uma vez, para tirar todo o romance em volta do corpo e etc., e para que se torne mais fácil de descartar. Não pode ser feito por conversa. Deves queimar tudo, com raiz e tudo no fogo do Atman, se tornando dessa forma conhecimento sempre puro e bem-aventurança, o melhor dos conhecedores de Brahman. Então não pode ser por conversa, só falando sobre o Atman, só sabendo que nada é real, que só o Atman é real e continuando a fazer as mesmas coisas, atribuindo as mesmas importâncias. Não muda nada, absolutamente nada assim. Deve-se agir de acordo com o conhecimento que se tem. E à medida que vai vindo a discriminação, deve ser seguido por renúncia efetiva. Este corpo é vinculado pelas ações do passado. Se permanece ou se fica, não dês importância. Aquele que sabe a verdade não olhará para trás para este corpo, como não olhamos para o sangue de uma vaca. No caso dos hindus, eles não olham para o sangue de uma vaca. Toda a sua mente repousa no sempre bem-aventurado Brahman. Então as ações deste corpo, o que é que isto quer dizer? As ações deste corpo são vinculadas pelas ações do passado. Ele é um produto das ações do passado. E serve o Prarabdha, foi criado pelo Prarabdha, então as suas ações futuras estão condicionadas por estas ações passadas. Então não há o que se preocupar com isso, não tem o que fazer. Então é irrelevante.
Se vai, se fica, o que é que lhe acontece é irrelevante. Aquele que conheceu o verdadeiro, a indivisível bem-aventurança do próprio Self, de verdade realizando mesmo aquilo, por que razão iria cuidar do corpo? Então, autoefulgência, grandiosidade, totalidade. Não tem comparação com este corpo. Não tem o que falar. É irrisório. Nem chega a ser ridículo, não tem importância suficiente para ser ridículo. Então, depois dessa realização, por que razão esse corpo iria importar? Fruto do conhecimento do eu. Este é o resultado daquele conhecimento. Nos tornamos livres ainda neste corpo, externamente e internamente, sempre desfrutando da infinita bem-aventurança do Atman. Então, pelo resultado daquele conhecimento, pelo profundo samadhi, pela dissolução das camadas, dos upadis, não é? Nos tornamos aqueles que vivenciam a bem-aventurança ainda neste corpo. Nos tornamos livres neste corpo, externo e internamente, não é? Só existe o reconhecimento do Atman. O conhecimento é o resultado do desapego. O resultado do conhecimento é a renúncia. E o resultado da renúncia é a paz que vem do desfrutar da bem-aventurança do Self. É porque as palavras, não é? Às vezes elas querem dizer uma coisa, às vezes querem dizer outra. Não é? Então, o conhecimento é o resultado do desapego. Não parece que seja o conhecimento, não é? Mas o conhecimento que te leva na direção da experiência direta. Então, o desapego faz isso, não é? O resultado do conhecimento é a renúncia. Sim, desapegando, tem a possibilidade de ganhar mais conhecimento. E renunciando, o conhecimento aumenta. E o resultado da renúncia é a paz que vem do desfrutar da bem-aventurança, não é? Porque o resultado da renúncia é a experiência direta de quem és verdadeiramente, do Self. Muitas vezes são jogos de palavras, tem que ver bem como é que elas estão colocadas para ver o que é que elas significam. Então aqui segue a ordem desapego, renúncia, autorrealização, não é? Pois é o desapego que tem a ver com os primeiros estágios da jornada que permite um maior conhecimento. Conhecimento esse que leva ao desenvolver, ao aguçar da discriminação e a renúncia, o poder de desistir de tudo aquilo que não é o Self. Se não dás os passos seguintes, os anteriores são fúteis. O resultado da liberdade é sentir bem-aventurança sem causa. Então, se desapega e se ganha o conhecimento fruto do desapego e com ele nada faz, não chega na renúncia, não renuncia tudo, não adianta. O resultado da liberdade é sentir-se bem-aventurança sem causa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando tu dás alguns passos no caminho espiritual, muitas vezes a vida fica mais fácil, mais tranquila, mais prazerosa. E essa é a segunda armadilha do caminho, que é os prazeres que vêm da vida espiritual.
eles causam muito mais distração do que o sofrimento inicial. Não é? Então é muito mais fácil se distrair com os prazeres, com as experiências mais sutis da meditação, ou até das circunstâncias que envolvem o corpo. Muitas delas começam a melhorar dentro dos padrões anteriores, mas dentro de padrões novos não são melhores, porque elas têm mais tendência para distrair. E então, se ficar distraído com aquela pequenina bem-aventurança, que é fruto desses prazeres, desse bem-estar, até da meditação, mas que vem da meditação ou das circunstâncias, ou seja, que tem uma causa, não vai adiantar nada em termos de, sendo o propósito, usufruir da bem-aventurança sem causa, pela autorrealização. Este é o efeito direto do conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento do eu. Não confundir com o autoconhecimento que se usa hoje em dia. Não ser perturbado mesmo durante as dificuldades. As diferentes coisas que fazemos em ignorância, que são feias e estranhas, quando se ilumina, como poderá fazê-las? Então, não ser perturbado mesmo durante as dificuldades. Que dificuldades são estas? Quem tem a percepção destas dificuldades? Depois do conhecimento do eu, talvez quem observa, não quem vivencia. Embora possam ser dificuldades na experiência das aparentes camadas, mas as coisas já não são a mesma coisa, então não tem como usar. Esta frase é mais para se entender do ponto de vista daquele que ainda não tem esse conhecimento, que não está estabelecido no conhecimento. Este é o efeito da sabedoria, se abster de coisas irreais ou, ao não se abster, assumi-las como trabalhos da ignorância, como vimos no caso da miragem. Que melhor exemplo existe para o sábio além deste? Então, o fruto da sabedoria leva, dependendo de outras circunstâncias, que não vêm ao caso agora, não é? Se abster completamente das coisas irreais. Completamente é difícil, mas num certo grau, enquanto houver corpo, haverá aquilo que rodeia o corpo. Agora, se isso tem muitos papéis para além disso ou não, aí é outro assunto. Mas poderá-se abster das coisas irreais. Ou, ao não se abster, assumi-las como trabalhos da ignorância. Não é? Poderá não se abster, dependendo daquelas coisas que não vêm ao caso agora, mas ainda assim, através do seu olhar para essas coisas, serão como se fossem miragens irrelevantes e assumidas como trabalhos da ignorância, da natureza. Neste caso, a natureza engloba, não é, aquilo que rodeia o corpo e o corpo em si, o complexo corpo-mente. Se os nós do coração, os desejos, que não são nada além dos efeitos da ignorância, são completamente destruídos, então, não tendo qualquer desejo, como podem os objetos dos sentidos ser incentivos à ação? Não são. Mas a vida do sábio, daquele que sabe, e a vida daquele que não sabe, essa é a única diferença. Um sabe, o outro não sabe. De resto, é tudo igual. E aquele que não sabe, ele imagina que as ações que ele observa daquele corpo, elas são motivadas pelo desejo, pela sua vontade. Não é? Então muitas vezes se diz, mas o sábio está fazendo isto e isto. Não é? O sábio também faz xixi, cocô e essas coisinhas todas. Ou seja, o corpo faz.
Então, uns colocam sob as ações observadas os seus desejos e nela e através delas tentam satisfazer os seus desejos, o outro não coloca nada. Para quem observa na forma, é a mesma coisa. Apenas quem olha mais de perto e percebe qual é a relação que é estabelecida entre aquele que observa as ações e aquele que investe todas as suas esperanças nelas. Pois sendo estes nós do coração destruídos, aliás, não tem como destruí-los sem renunciar completamente a tudo. Então, que interesse teriam essas coisas? Não é? Mas, enquanto houver... Mas acho que nós vamos falar sobre isto a seguir. O Prarabdha, não é? Aquele karma que trouxe à vida este corpo, ele será exaurido. Terá que ser cumprido. Porque isso diz respeito ao corpo e não a mim. Sabe então que quando o aumento dos desejos... Espera aí, havia aqui... Bem, esqueci aqui uma parte neste anterior ainda, que termina como podem os objetos dos sentidos ser incentivos à ação. Então as ações já não são mais polarizadas por causa dos desejos, nem tampouco os objetos sensoriais podem despertar esse desejo, naquele que já está estabelecido, não é? E serem razões para a ação, motivos para a ação. Mas não que quem esteja de fora não possa atribuir as suas motivações às ações observadas naquele que é desperto. Mas isso é inevitável, cada um vê aquilo que pode, não aquilo que é. Então estes dois, nem tão poucas ações são motivadas pelo desejo, nem tão pouco os objetos sensoriais podem despertar o desejo para despoltar novas ações. Sabe então que quando o aumento dos desejos pelos objetos terminou, o desapego se tornou completo. O culminar do conhecimento é o cessar do senso de eu, do ego. E o culminar da renúncia é quando os desejos que já desapareceram não surgiram mais. Muitas vezes aqui usa-se desapego em relação à renúncia, agora parece que é sinónimo, mas vamos lá. Porque no fundo as palavras expressam ideias, como eu já falei. Sabe então que quando o aumento dos desejos pelos objetos terminou, o desapego se tornou completo. E o culminar do conhecimento é o cessar do senso do eu, não é? Até porque, como eu expliquei anteriormente, os objetos são os brinquedos de um personagem. Os brinquedos com que ele se entretém numa narrativa. Retirando os brinquedos, retira a narrativa. Aí deixa de haver entretenimento para aquele personagem. Ele vai tentar conquistar de novo os brinquedos ou outros brinquedos para poder criar novas narrativas. Na impossibilidade de o fazer, este eu acaba por morrer por falta de propósito. E existem duas mortes, não é? A morte da morte e a morte da vida. Então, a morte desse eu, quando não tem mais os seus brinquedos, ou quando não vê mais valor nos seus brinquedos, é a depressão, a morte da morte. Não é? E a morte da vida é quando ele transcende as limitações aparentes, não é? E se autorrealiza. Então, ele fica sem os seus brinquedos, ele morre, mas morre para viver realmente. Portanto, o culminar do conhecimento é o cessar do senso do eu, que se torna possível a partir do momento em que largas os objetos,
dos sentidos, larga a narrativa e o personagem fica sem propósito, sem uma continuidade, sem um meio para investir para o seu amanhã, que é disso que ele se alimenta, não é? E aí pode cessar o senso de eu. E o culminar da renúncia é quando os desejos que já desapareceram não surgirão mais. E a renúncia é um termo que não sei se está tão esclarecedor assim. Porque a renúncia é para... É naquela fase que ainda alguma coisa do mundo faz sentido. Porque a renúncia, no fundo, é bom senso para aquele que busca liberdade. Para aquele que a encontrou, é indiferente. Mas para aquele que busca liberdade, renúncia é bom senso. Características do Jivamukta, daquele que se libertou ainda no corpo. Na consciência de Brahman, permanecer ali para sempre, livre de desejos externos, desfrutando das bênçãos desconhecidas por outros, vendo este mundo como em seu sonho, ainda assim totalmente estabelecido no entendimento. Certamente ele é desfrutador de méritos infinitos. Ele é realmente abençoado, ele deve ser seguido neste mundo. Então, na consciência de Brahman, na fonte, permanecer ali para sempre, essa é a natureza de Brahman, né? E do autorrealizado, livre de desejos externos, mas isto, o permanecer ali para sempre, ainda, né? Na perspectiva que está ainda no corpo, né? Porque Brahman é Brahman, ele não fica ali para sempre, né? Ele é totalidade, é um pouquinho diferente. Mas tudo bem, palavras para colorir. Livre de desejos externos. Aquele ser encarnado, que se libertou ainda no seu corpo, está livre dos desejos externos, desfrutando das bênçãos desconhecidas por outros, desfrutando daquela bem-aventurança que os outros não conhecem. Não é? Vendo este mundo como em seu sonho. Pois é assim que ele o vê, porque ele sabe a sua real natureza. Então é como se ele estivesse sonhando, mas acordado. Ainda assim, totalmente estabelecido no entendimento. Não é? Embora observando o mundo e observando como um sonho, ele está estabelecido no entendimento. Estabelecido diretamente em Brahman. E nos frutos dessa reunião, dessa realização. Certamente ele é o desfrutador de méritos infinitos. Certamente. Mas não dá, ninguém pode atestar, apenas aquele que também realizou Brahman. Ele é realmente abençoado. Ele deve ser seguido neste mundo. Ele deve ser seguido neste mundo porque ele tem as chaves. Não é? Ele chegou no final da sua jornada e ele conhece os passos para chegar lá. Então, se vale a pena seguir alguém nesse mundo, é ele que é a chave do caminho da liberdade, da totalidade. Apenas aquele cujo entendimento se estabeleceu, desfruta. Porque ele está sendo sempre fundido a Brahman, que é imutável e desprovido de ação. Então, desfrutar, não é? É o resultado último da união com Brahman. Desfrutar de si mesmo. O Self em Brahman, aquela consciência purificada do Self, sempre uniforme, é o que se chama de entendimento estabelecido. Poderia ser um entendimento de uma experiência, não é? Fruto de uma experiência. Estabelecido é estabelecido. É aquilo que já é uniforme, que já não é intermitente.
E quando este entendimento é constante em alguém, esse alguém é chamado de aquele que tem o entendimento estabelecido, não é? O desperto. O Self em Brahman, aquela consciência purificada do Self, sempre uniforme, é o que se chama de entendimento estabelecido. E quando este entendimento é constante em alguém, esse alguém é chamado aquele que tem o entendimento estabelecido. Acabei de repetir, não é? Mas é isso mesmo. Então, diferente daquele que tem experiências, e as experiências elas normalmente são fruto de bênção, não é? A bênção e o trabalho árduo andam de mãos dadas. Esse entendimento é diferente daquele que já se estabeleceu. Portanto, aquele que já se estabeleceu já sabe qual é o caminho. Vamos parar por aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti